semana realmente com a direção de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta nesta manhã a todos vocês. Quantos de vocês que têm propósito de vida aqui na terra, nossa família? Todos nós, eu creio que tem propósito, entende? Cada um de nós tem um propósito aqui. Agora, a palavra de Deus diz que o ser humano sem sonho, sem projeto, ele é uma pessoa sem direção, é morto no que faz. Mas eu quero dizer para vocês que o ser humano, ele sem propósito, ele fica como essa roda aqui, ó. Ele gira. Ela saiu do lugar? Diz para mim, essa roda saiu do lugar? Não, né? E assim somos nós. Se nós não tivermos uma direção na vida, se nós não tivermos propósito, se nós não tivermos sonho colocado diante de Deus, nós somos como essa roda aqui girando, ó. Ela não vai sair do lugar, você não vai chegar a lugar nenhum e não vai conseguir concretizar o êxito de Deus, o propósito na sua vida. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, porque Deus, ele tem um propósito. Ele criou nós para um propósito aqui na terra. E o propósito original do ser humano, o propósito original de Deus na nossa vida. E ele diz no livro de Isaías 43:7, diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Glória a Deus. Deus, ele nos fez para a glória dele, para a honra, porque ele fez nós a semelhança dele, né? Ele nos criou para que o homem viesse a adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas pela nossa desobediência, pela desobediência do ser humano, ele se afastou do plano original, do plano da origem de Deus na nossa vida. Só que Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus poderoso que jamais ele desiste do plano e do propósito e do projeto de Deus na nossa vida. Deus não desiste, ele diz: eu não desisto de você. Por isso que se passa um tempo com a ignorância do ser humano, Deus envia Jesus Cristo. E quando Deus envia Jesus Cristo, ele vai na cruz do Calvário, ele se entrega por mim e por você, ele se entrega por cada um de nós. Só que o interessante é que Jesus, quando ele ressuscita do propósito que Deus já colocou diante dele para a nossa salvação, Jesus, ele marca um encontro com os discípulos. E ele diz para Maria: vai lá e avisa os irmãos para que eles subam lá na Galileia, no monte na Galileia, aonde que Jesus tinha marcado com os discípulos. Até mesmo antes de tudo, Jesus já tinha avisado eles. E Jesus sobe lá no monte e ele se encontra com os discípulos depois da ressurreição. Só que quando Jesus chega lá, que os discípulos se encontram com ele, os discípulos se prostram diante de Jesus e adoram ele. Só que Jesus diz para eles: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, e hoje, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, vocês também. E ele diz: ide pregai o evangelho a todas criaturas até os confins da terra, e fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a obedecer esta ordem. Só que às vezes você hoje possa me perguntar aqui: como que eu faço isso? Como? Porque quando eu recebi essa palavra, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer nada. Mas é tão maravilhoso que Deus jamais, quando ele nos chama, ele capacita. Jesus, ele pega os discípulos e vive com eles em média 3 anos e meio aqui na terra. Só que Jesus leva ele na comunidade, Jesus expulsa demônio, Jesus cura os enfermos, Jesus transforma a vida dos pecadores e traz para perto dele, assim como os discípulos eram falhos e pecadores. Jesus transforma a vida daqueles homens ignorantes e coloca diante dele e fala: a partir de hoje eu vos envio, porque o que Jesus veio fazer já entregou nas nossas mãos e por isso chegou até nós. Então não pense que nós vamos ser lançados no meio de cobras, escorpiões e serpentes sem estar revestidos do poder de Deus. É por isso que Deus nos chama para a comunidade, para estar vivendo em comunidade, para que o poder de Deus se opere na vida do ser humano, para que nós sejamos ensinados para poder praticar a palavra de Deus todos os dias. E não tem como um homem caminhar nessa terra sem o propósito de Deus, sem o ide, pregai o evangelho.
Às vezes a gente fala, eu quero ficar aqui em casa, eu quero cultuar em casa. Ok, só que Jesus disse para uma mulher que perdeu a dracma perdida, ela não perdeu na rua, ela perdeu dentro de casa. Às vezes a gente está dentro de casa, fora da sintonia de Deus, olhando as notícias, a TV, não está orando, não está buscando a palavra, e nós perdemos o sentido do propósito. É por isso que Jesus chama para nós viver em comunidade, porque quando vivemos em comunidade, nós vamos amar o próximo, o poder dele vai operar nas nossas vidas, e você vai ver o agir de Deus na sua vida, o Espírito Santo cumprindo os propósitos de Deus. Amém? Então, eu quero dizer para você que um homem nessa terra, ele pode ter muitos sonhos e projetos, muitos propósitos na sua vida, mas se ele não se entregar ao Senhor Jesus, voltar para o plano original de Deus e cumprir o ID de Jesus na nossa vida, quando assim ele nos enviou, ele é como essa roda aqui girando, porque aquele povo, eles giraram 40 anos no deserto e não conseguiu entrar na terra prometida, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Mas 2 homens entrou na terra prometida, Josué e Caleb, porque eles obedeceram a palavra de Deus e assim entrou na terra prometida para a glória de Deus. Então nós estamos aqui nessa situação hoje. Jesus nos enviou e nós estamos aqui para cumprir a palavra. Talvez um tempo atrás eu poderia dizer, o que eu vou falar? Eu não sabia ler, eu não sabia escrever, mas por misericórdia de Deus, Ele veio nos ensinar, Ele veio nos capacitar. Por isso nós estamos aqui hoje. Volta para o propósito original de Deus, senão nós vamos ficar rodando sem sentido nessa terra. Nós podemos prosperar em todas as áreas, mas a área que precisamos prosperar é quando buscamos a presença de Deus, porque em todas as outras Ele vai acrescentar Aleluia. Na nossa vida. Amém? Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu quero que vocês ponham a mão no coração nesta manhã e repete o que eu vou dizer para vocês. Senhor Jesus, vem habitar na minha vida. Ensina a fazer a tua vontade. Cumpra o teu querer em mim. Amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã, te agradecendo, Pai. Pai querido, aqui estamos nós, Senhor, reunidos em teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Pai querido, hoje, meu Deus, nós buscamos, ó Pai, o plano do Senhor, o propósito original. Nós estamos voltando à essência do Evangelho, Pai. Nós estamos voltando à origem onde o Senhor diz que nos chamou, Pai, a Tua palavra. Assim como o Senhor chama todas as estrelas pelo nome, Senhor. O Senhor chama Teus filhos aqui para cada um pelo nome, Senhor. Que o Teu querer, Pai, a Tua vontade, Pai, se cumpra em nossa vida, Senhor. Ensina nós a fazer a Tua vontade, que a partir deste momento, deste dia, Senhor, nós possamos pensar novamente, Pai, na Tua palavra, Senhor, e buscar, porque o Senhor, ó Pai, não chama os capacitados, o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama, ó Deus. Aqui estamos nós, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, sedentos da Tua palavra. Quantos se desligaram nesta manhã para ouvir a Tua palavra, Senhor? Eu te agradeço, meu Deus, porque o Teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo que nos convence, ó Deus, está nesta manhã consultando o nosso coração, ó Deus. Que o Senhor enche com a Tua presença, ó Pai, que o Senhor nos dá do Teu fruto, Senhor, de mansidão, domínio próprio, Pai, do Teu amor verdadeiro, ó Deus. Pai querido, que o Senhor continue abençoando esta empresa, Pai, que colocou as finanças, colocou este prédio, colocou, Pai, esta indústria nas Tuas mãos, Senhor. Se nós estamos até aqui, Senhor, é porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. É gratidão ao Senhor, ó Pai. Nós rendemos graça ao Senhor nesta manhã, meu Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pelo milagre na vida da irmã Simone, Pai, pelo milagre na vida do irmão Rodrigo, Senhor, pelo milagre na vida dos nossos irmãos que estão aqui, Pai, porque o milagre do Senhor é quando o homem se arrepende dos seus pecados, Pai, reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Pai. A partir daí o Senhor nos dá vida eterna em Cristo Jesus. Esse é um milagre, meu Pai, que nós somos gratos ao Senhor por este sacrifício, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Abençoe, Pai, esta semana, que aqui, Pai, o Senhor possa despertar sonhos e projetos em nossos corações. Dê a direção, ó Pai, em tudo que vamos fazer. Abençoe, Pai, cada família, cada funcionário, cada setor, ó Deus. Abra nossos olhos, nossa mente espiritual, ó Pai. Nos capacita, nos dê sabedoria, ó Deus, para conduzir esta empresa, Pai, diante do Senhor, ó Deus. Nos ajude, ó Pai. Abençoe o Senhor Raul, o Senhor Rael, ó Pai, o Charles, o Alex.
toda a direção do escritório, ó Pai, e todos os líderes de sessão, ó Pai, porque com a tua sabedoria, Pai, jamais nós vamos errar, porque o Senhor é um Deus que dá direção, um Deus de visão, um Deus de projeto, porque assim, meu Pai, o Senhor nos provê todos os dias da nossa vida. Assim, meu Pai, nós te agradecemos nesta manhã, e no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixamos-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque